Boa noite a todos e a todas. Olá! Aí, ó, já tem gente chegando. Que bom! Pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Criminalistas de Batom, hoje eu vou bater um papo lá com a professora Isabela Leal. Ela já está aqui, deixa eu aceitar aqui a solicitação para a gente já começar. Boa noite, Luana. Vão mandando corações aqui. Vão contando aí de qual cidade as queridas criminalistas são, de onde vocês são, para a gente ir se conhecendo aí, de qual estado vocês estão falando. Oi, Marise. Olá, doutora. Olá! Prefere doutora ou professora? Não, por favor, Isabela. Nenhum nem outro, Isabela, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nossa, eu. Tudo bem que nossa advocacia é altamente formal, Ui! mas eu Ó, costumo minha. brincar. Ela Peraí, que derrubou meu coisa tá aí calça a câmera, né? centrado. Eu faço a mesma coisa. Direto eu faço isso. Vamos lá, É, pronto. eu costumo brincar que eu digo assim, a nossa advocacia ela é tão formal, mas eu sou tão informal, eu sou a pessoa mais informal que existe na face da Terra. E eu fico nervosa quando me chamam de doutora. Eu só gosto que me chamem quando eu estou no escritório ou no trabalho. Sim, sim, fora daqui, principalmente aqui no Instagram, né? A gente cria É, uma coisa é. muito formal. Também acho. Muito obrigada, viu? Isabela, Primeiro eu tenho obrigada que pela. agradecer, né? Eu tenho que agradecer a vocês pelo convite. Me sinto honrada de poder estar aqui com vocês. Muito bom, Criminalista de Batom. Eu quero fazer parte, sim. Já falei até que eu avisei que eu quero fazer parte com vocês. Gostei muito da ideia. É bacana demais isso que vocês estão fazendo. E conhecendo pessoas, né, do mesmo ramo, juntas, para uma ajudando a outra. Tem coisa melhor que isso. Então, para mim, já valeu muito a pena de estar conhecendo vocês, esse convite de estar Que aqui com vocês. Que bom, muito bom, fico muito feliz. Eu também estou feliz demais de estar participando, das meninas terem aberto aí esse espaço para a gente bater um papo aqui, né, pelo Instagram, tentar trazer aí uma outra visão para as nossas colegas advogadas, tanto quem já está aí caminhando há algum tempo como nós, mas aquelas que estão aí no início da carreira e precisam de um apoio de nós mulheres que enfrentamos aí o dia a dia da advocacia criminal, que já não é fácil na advocacia criminal, menos ainda sendo mulher, né? Então eu fico muito feliz também com esse projeto, agradeço a sua presença e a presença do pessoal que está assistindo a gente, que está aqui nessa sexta-noite, sextou, na live. É... com várias lives de artistas aí, né? E o povo tá Isso, e vindo todo para cá, mundo isso que é bom assiste. demais. Perfeito. Todo mundo aqui, já vi que tem gente lá de Pernambuco, tem gente de Salvador, do Piauí, tem gente do Brasil inteiro. Quero dar um oi geral aí para todo mundo e falar que hoje a gente vai bater um papo aí sobre esse tal desse coronavírus, né? Que é uma pandemia, costumo brincar que é uma pandemia que virou um pandemônio, né? Para a gente, principalmente na advocacia, porque vem prazo, tira prazo, volta prazo, a gente fica tudo perdido sem saber o que de fato está acontecendo, porque o negócio está brabo para a gente. A gente tem que se reinventar cada dia mais. O advogado, a gente já diz, né? Que para ser advogado, você tem que aprender a se reinventar em todas as situações. Sim, Então, e com a pandemia, que é algo que realmente foi inusitado, ninguém esperava. O próprio judiciário não estava preparado para isso, né? sim, Vamos dizer que o século XXI estava na porta, mas o judiciário não se preparou para o século XXI. E teve que se justamente. preparar, se organizar em um mês. A Praticamente, força, né? basicamente, em um mês. A força, compulsoriamente. É, justamente. Não estava preparado, não está preparado Não ainda, está, né? né? Tanto que a gente, porque assim, na verdade não é o judiciário. Hoje a gente teve aí uma nova resolução aí do STJ, né? Aumentando aí a vigência das outras. Mas a gente fica, dentro da advocacia, a gente fica meio perdido, nervoso, ansioso, não sei nem mais a palavra. Mas a gente também tem que entender que tá todo mundo passando por isso sem saber o que vem por aí, né? Diariamente mudanças, enfim. A gente também precisa entender que ninguém estava esperando por isso e ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Verdade.
Mas vamos então começar a bater um papo aí. Hoje a gente vai falar sobre como que esse coronavírus está impactando aí a nossa profissão, como que vai impactar no futuro, o que que a gente vê aí de perspectiva, tanto para o mercado de trabalho aí na área criminal, como também as modificações que estão acontecendo ao longo dessa pandemia aí. E já deixo aberto para todo mundo que quiser participar, e eventualmente mandar alguma pergunta para nós durante a live aí. A gente vai batendo um papo legal, certo? Ó, todo mundo que está Bacana. assistindo quer que essa live chegue até outras pessoas. Pega o aviãozinho aqui, encaminha para sua colega criminalista que você quer que assista a gente hoje, quer que participe do projeto do Criminalistas de Batom. E vamos lá. Vamos nessa. Então, tempos difíceis, né? Como a gente fala, mas nada que não seja impossível. Eu sempre costumo brincar que nada é impossível para a gente. A pandemia veio trazendo para a gente o home office compulsório. Começou daí, a gente já está, obrigatoriamente, a gente teve que aprender a lidar com a tecnologia. Até mesmo aqueles que estão totalmente fora da tecnologia, de alguma forma vai ter que se reinventar, né? E teve que se reinventar. Então, pouco a pouco, a gente vai se habituando a não enfrentar trânsito, né? A esquecer as idas a audiências, né? As delegacias em si, a depender da situação, os Sim, presídios. Aqui em Salvador mesmo, o presídio está suspenso. Está suspensa a sim, visita. Eles pedem que nós, como advogados, não cheguem. Não, não, só venha, doutora, se for extrema importância. Se for de sim. fato mesmo precisar, se for urgência, caso de vida ou morte, você vem para cá. Mas se não for Sim. isso, nem chegue. Então, é o que eles Uhum. estão avisando a gente. Para poder entrar no presídio está sendo um sufoco hoje. Então, tudo foi Uhum. mudando. Né? A gente teve uma modificação grande. Mas os crimes, quando a gente fala na esfera penal, os crimes não deixaram de ser cometidos. Né? Os crimes Sim. continuam acontecendo Eu e, senti que no primeiro mês, assim, da pandemia, deu uma diminuída e eu ainda brinquei que sim, bandido tinha consciência, que eu é estava época de falando a mesma pandemia. coisa. Mas agora, como já deu uma normalizada, assim, normalizada não, mas já deu uma diminuída naquele fervor do primeiro mês, e aí já voltou tudo ao normal, já tá bombando já, né? E já começou. E as demandas estão aparecendo, tão Sim. grandes. Os prazos que estavam, em alguns estados, prazo suspenso, outros não. Eu não sei se você chegou a analisar, a ver essa situação, porque como eu atuo aqui na Bahia, estou falando da Bahia, nem sei nem de onde você está. Eu tô, Você está eu de tô em onde? Franca, então é estado de São Paulo, Então né? está em São Paulo. Então, eu atuo aqui Bahia, geralmente atuo Recife, Ceará, Pernambuco e atuo no Rio de Janeiro. Então, são a maioria das minhas atuações que eu faço. Então, são estados que estão com diferentes situações em relação à Uhum. prática da advocacia. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os processos todos são físicos ainda, os processos criminais. Aqui não, Eita. aqui na Bahia a gente já está com processos, temos processos eletrônicos. Então, vai dependendo de cada estado que a gente está atuando para saber. E aí, o que Uhum. que acontece? A gente tem os autos, vamos começar com os autos de prisão em flagrante. Vamos tentar trazer um pouquinho mais da prática, né, em si, do que está Sim. acontecendo nessa prática da advocacia. Os autos de prisão em flagrante estão sendo lavrados. Aqui, pelo menos, está tudo normal, porém, a gente está com plantões policiais. Então, Uhum. a polícia ela está em sede de escala para poder não aglomerar, né? E eles estão fazendo um Sim. atendimento com, por exemplo, aqui mesmo, para a gente entrar na delegacia, geralmente eu estou indo acompanhando. Ontem mesmo eu fui acompanhando um preso, né? Eu costumo brincar meliantezinho, para quem é meu aluno, quem já passou como meu aluno me conhece, que eu brinco que é o meliantezinho. Eu fui acompanhando um ontem e justamente eu tive que ficar esperando sair a pessoa que estava dentro da delegacia, a gente ficou na Uhum. porta para poder entrar, e aí lá, passando álcool em gel, tem que estar de máscara, se não tiver de Máscara. máscara não entraria, para poder a gente conseguir fazer. Mas está sendo lavrado nos plantões judiciais. A diferença é que não está sendo realizada audiência de custódia. A audiência de Uhum. custódia, né, aqui está suspensa, não tem como, eu acho que tá praticamente todos os estados, né? Sim, Só que aqui também tá aqui, suspenso. eu não sei como está funcionando aí, mas aqui a gente está por petição. A gente Uhum. faz os pedidos por petição.
né? Sim. Então, que é uma coisa que eu faço assim, que é uma crítica grande que eu digo, poxa, para a gente é muito difícil, porque aqui está tendo uma briga grande por conta disso, das audiências de custódia e das audiências serem remotas. Porque aqui na Uhum, Bahia, a gente está com as turmas recursais e estamos com os tribunais de forma remota. Agora, uhum, sustentação oral, tudo a gente está fazendo de forma remota. Mas sim. audiências não. Audiências aqui Uhum, estão suspensas. Então, uhum. acaba que, mesmo que o prazo tenha retornado, fica parado. Porque Fica a audiência parado. está. Essas Porque que sem estão aguardando audiência audiência não tem o que não fazer, tem como né? a gente fazer nada, né? Então, assim, Uhum, e aí tá uma briga danada aqui na Bahia, justamente por conta disso, porque eles querem que a gente. Não, tem alguma parte dos advogados que estão brigando, pedindo que as audiências sejam remotas, como já está acontecendo em vários outros estados, porém. uhum. Aqui a maioria O está dizendo que judiciário. não por conta de advogados que não têm acesso ao sistema e não têm conhecimento total ao sistema. Então, é uma faca de dois gumes, porque a gente não É, sabe de é. fato, né? Porque, de fato, acaba prejudicando a parte que não tem o conhecimento necessário da tecnologia. Por exemplo, Claro, para a chegar pessoa até para uma chegar audiência, né? até uma audiência. Sim, Então, a gente tá. A pandemia, como eu disse, virou pandemônio, né? Nessa brincadeira. pandemônio. Então, É. a audiência. Aqui em Franca, eu vou falar mais tanto por Franca como pelo estado, mas eu sei que como o estado de São Paulo tem muitas cidades e os municípios aí afora tão divergentes, cada comarca está fazendo de um jeito, não é só do estado, ainda por cima, cada Aham, cidade está fazendo de um jeito. Mas com relação aí ao atendimento nas penitenciárias, aqui na comarca e nas comarcas mais próximas não está totalmente suspenso e não está nem do jeito que você estava falando, que eles falando assim, doutora, só em caso de urgência urgentíssima. Né? Não tá muito assim, claro que eles estão tomando os devidos cuidados, só pode entrar de máscara, recomendam que a gente vá também de luva. Você chega lá, é todo quase que a gente entra naquele vapor, assim, para poder vaporizar, mas você tem que pisar num local lá que tem uma água quente, enfim. Então, eles estão tomando todos os cuidados, mas eu notei que não é uma coisa assim extremamente só em casos de necessidade. Das vezes, no começo estava, mas das últimas vezes que eu precisei ir, eles não fizeram quase nenhuma recomendação mais. Acho que já deram uma afrouxada, né? Que eu nem sei dizer se é certo ou errado. Na verdade, acho que é até errado, porque é muito perigoso, né? Para a com gente certeza. passar lá para dentro, para a gente sair de lá com o vírus, enfim. Mas é assim que está E acontecendo. lá, se a gente levar algo desse tipo, é efeito dominó, Imagina? né? É em massa, sem Exatamente. condições. Eu Sem concordo condições. também com as restrições. Concordo, É, tem amigos, tem colegas que estão, até mesmo eles, às vezes, quando ligam para a gente, né, você sabe que acaba ligando para a gente, e, é. doutora, por que não vem me ver? Minha família não está podendo me ver, eu estou Uhum, desesperado, como é que a gente vai ficar aqui? A gente já está presa, ainda tem, a família não vem, como é que a gente faz nessa situação? Eu faço, não é, tem, é para o seu bem. Então, é, geralmente eu digo a é, eles, é para o seu bem. é, Imagine, aí eu explico, né? Porque a gente acaba sendo psicólogo também, o advogado acaba é. sendo psicólogo, somente advogado criminalista. Então eu Sim, explico, olha, toma cuidado, isso aí é para você mesmo. Imagine o efeito dominó que vai ser se levar. Aí é verdade, doutora, é verdade, a senhora é está certa. Eu verdade. disse, pois é, né? Então, assim, a gente tem que pensar no Sim, coletivo, como um todo. Eu sim, concordo com isso, neste momento, uhum, que é um momento que ainda está crítico, né? E só está fazendo subir. Infelizmente, só está é, subindo, né? Cada vez é, mais a gente está entrando no pico mesmo da pandemia, uhum, e eu acho que o negócio tem a piorar. Ainda um sim, pouco mais, sem querer ser muito pessimista, né? Porque eu sou uma pessoa sim, altamente positiva, mas sem sim. querer ser muito pessimista São os pelo que a gente dados, está né? vendo, né? Com os dados, É. isso. Eu Então, também totalmente concordo e tento dizer isso não só para o cliente, né, mas conscientizar a família, como você falou, às vezes eles insistem, principalmente porque as visitas dos familiares estão totalmente suspensas, então ele, vai lá, quero saber como ele tá, enfim. Então eu tento conscientizar nesse sentido que você está falando e oriento todo mundo que está nos assistindo nesse sentido também, orientar seus clientes, olha, imagine se eu levo o vírus lá para dentro, o efeito que não vai causar, né? com certeza. E aí, falando sobre essa questão da audiência de custódia, voltando a ela, né? Eu acho Uhum, importante que a gente tenha um contato visual,
porque a gente, para levar Sim. os argumentos orais, eu acho que acaba afastando a própria essência do que a gente tem. E aí, a É. audiência de custódia, agora com o pacote anticrime, já veio para a lei, né? E o pacote Sim. anticrime acabou que entrou agora em dezembro, né? Não, foi no novembro para dezembro de 2019, no Uhum. finalzinho de 2019, e logo em seguida veio a pandemia. Então, assim, tem muitos instrumentos bons que estão sendo, que a gente deveria É. estar aplicando nesse momento, estar se adaptando com eles, e Sim. que infelizmente a gente não está conseguindo. E aí acaba que a gente está retomando o modelo anterior em que não ocorria essa audiência de custódia, né? Esse tete a É. tete, esse encontro E entre o aí, magistrado e o preso em isso. flagrante É. E aí nesse voltou, momento. igual você falou, a estaca zero. A Ah, gente estaca demorou zero. tanto para conquistar a audiência de custódia, né? E aí acabou acontecendo da mesma forma que acontecia anteriormente, que é por meio só de petição e que não tem aquele contato e aquelas informações tão relevantes que eram para ser colhidas em audiência de custódia, se o preso sofreu algum tipo de agressão, se ele sofreu algum tipo de coação, acabam não tendo aquele tete a tete com o juiz, até para ele entender a situação e ver realmente o que aconteceu, né? Porque no papel a gente não consegue passar isso. Isso, Definitivamente não perfeito. consegue, né? Perfeito. Deixa eu só dar uma paradinha aqui para falar, registrar a presença da amiga querida Thaís Beldel, que está aqui na live, né? A nossa vingadora do direito que está aqui. Ela Isso. já entrou com tudo, Bela, gritando. Também tenho que registrar a presença da professora Luana Mendes, professora de Direito do Trabalho, que está aqui, falando dos meus Falou dos meliantezinhos, seus que meliantezinhos. que é um sucesso. Então, estamos aqui cheios de moral, com um monte de gente boa aqui da live junto com a gente, nos assistindo. Isso mesmo. Dá Então, um oi geral. e aí, um oi geral a galera toda que está aqui com a gente, né? E aprendendo para mais um pouquinho, para a gente poder compartilhar nossas experiências com vocês também nesse tempo de pandemia. Beleza, passando dessa parte da delegacia, a gente já viu que o flagrante está acontecendo normal, os Sim, pedidos de cautelares, os pedidos que a gente tem aí de revogação, tudo isso está acontecendo normalmente por meio de petição. sim. Já os plantões na justiça aqui, a gente também, pelo menos aqui em Salvador, a gente está com plantões judiciários. Né? Então, a gente está nos plantões judiciários também, que está tudo em Uhum. plantão. Porém, Sim, aqui aqui, também. pedidos urgentes, eles estão sendo apreciados tanto pela primeira instância quanto pela segunda instância. Não sei como está aí. Muitos Uhum. advogados, inclusive, têm conseguido soltar os clientes presos que integram um grupo de risco. E eu sou uma prova disso. Eu sou uma prova Uhum. disso, porque eu agora mesmo, recentemente, na verdade, eu não consegui soltar, mas eu consegui trazer para domiciliar. Com base, Uhum. inclusive, na própria recomendação 62 do CNJ. Né? O Sim. CNJ trouxe aquela recomendação 62 que veio orientando os juízes, e foi aquela confusão, porque teve uma liminar de Marco Aurélio, de Benício Sim, de Marco um dia Aurélio, para o foi outro. de um É. dia para o outro, né? E acabou que o CNJ trouxe tá com essa recomendação, que recomenda, né? Na verdade, muita Sim. gente pergunta, é resolução? Não é resolução, é recomendação. Ou seja, o Uhum. juiz pode ou não fazer. O juiz pode ou não soltar ou até mesmo converter ali aquela prisão preventiva em prisão domiciliar, nessas situações, se tiver Sim. dentro dos requisitos que a recomendação traz. E que requisitos são esses? A pessoa que está com doença grave, a pessoa que está nesse Uhum. grupo de risco. Agora mesmo, um dos casos que eu consegui transformar é porque a menina, ela, além dela, a mulher, né, a minha meliantezinha ali, além dela estar grávida, ela estava com problema sério de hipertensão. Ela estava, Uhum. né? E aí eu cheguei, me baseei, inclusive, porque já é nítido que a mulher gestante, que não praticou o crime contra o próprio filho, né? Contra o seu Uhum. próprio filho, não tem violência nem grave ameaça. O crime que ela praticou, ela já está expressa na lei que pode ter a prisão domiciliar. Uhum. Mas agora reforçou por conta da situação da pandemia. Então, eu Sim. utilizei a recomendação e pedi, peticionando que ele viesse, que ela fosse para a prisão domiciliar. E ela está na prisão Perfeito. domiciliar. Assim como Conseguiu. a gente tem vários outros. Agora o Uhum. crime tem que ser sem violência ou sem grave ameaça, pode ser o grupo de Sim. risco acima de 60 anos. Então, Uhum. aquelas pessoas, você, como advogado, você pode fazer tranquilamente. Sim. O não você já tem. Você É. só vai tentar o A sim, negativa. né? É. O Eu, não é a ti, eu certeza. Isso, eu tive uma experiência um pouco negativa com isso, e até só para falar aí para os colegas que definitivamente alguns juízes
não estão atendendo a recomendação e não, mesmo não entendendo a função dessa recomendação e a intenção de trazer as pessoas para o domiciliar, que eu tenho uma meliantezinha, vou chamar assim agora isso, que ela já é uma senhora, ela não tem 60 anos, mas tem 59, então tá beirando ali, é hipertensa, tem uma outra doença, que ela tem uma hérnia muito grande e tudo mais, e infelizmente em todas as instâncias possíveis a gente tentou e não conseguiu. Então, assim, igual você falou, não a gente já tem, mas a gente tem que tentar, Tem que né? tentar, isso é advocacia. Inclusive, Thaís está falando aqui, ó, que o pior argumento, e é verdade, o pior argumento de algumas comarcas que não pode converter a domiciliar em razão da ausência de tornozeleira. Aqui estava assim. Tinha vários juízes dizendo que não tinha tornozeleira, poxa, mas aí Ué, Vanessa reforça, eu achei bacana ela falando aqui, ó, é, quer dizer que o preso pode ser prejudicado pela deficiência do aparato sim, estatal? Não sim, pode. E aí é o momento sim. de você entrar com recurso e dizer que exatamente isso que Vanessa acabou de usar aqui pra gente. Ele não pode ser Uhum, prejudicado porque o Estado não tem um aparato para poder chegar lá. Isso é brincadeira, né? E é é, piada mesmo. e é Então, piada. mas infelizmente muitos juízes estão fundamentando a não conversão justamente nisso. E eu Sim, peguei várias situações como essa, mas aqui é. que bom que pelo menos tem alguns que já estão conseguindo, né? Graças a Deus Isso. estão conseguindo aqui. Só ir passando rapidamente voltando um pouco com relação ao atendimento em penitenciário, que foi uma coisa que eu lembrei, mas é só Ah, porque é uma coisa que está sendo instituída aqui no estado, que eu nem sei se chegou até aí, que é a possibilidade do advogado fazer aí aquele atendimento por vídeo. Dentro, sim. claro, o advogado fora e o preso dentro. E alguns presídios aqui do estado de São Paulo, eles estão começando a instituir isso. Não aqui Que no já é Multifam. feito, desculpa, mas já é feito Hum, nos presídios federais, né? Porque sim, nos presídios federais justamente. já é dessa forma. Então, Isso. acho que eles estão apegando, né? Pegando Trazendo a para os deixa e trazendo. estaduais, justo. É uma coisa que me preocupa bastante, assim, eu não sei se é aquele medo do diferente, aquele medo do novo que a gente não está acostumado, mas que me preocupa muito por conta do sigilo, né, da conversa sigilosa entre advogado e cliente. Porque qual que seria aí o aparato que a gente tem, a certeza que a gente tem de que essa conversa entre advogado e cliente que eu estou tendo aqui por uma câmera de celular não vai ser utilizada futuramente, não está sendo gravada, enfim. É muito difícil, é uma novidade muito assim para nós, muito chocante, Você né, bateu num ainda. ponto extremamente importante, que era um dos meus maiores questionamentos quando eu vou num presídio federal. É um dos meus Pois é. maiores questionamentos, porque lá é tudo gravado e é Olha, Brasília monitorando, né? Então, é tudo monitorado. Então, tipo assim, eu chegava lá para poder falar, eu já olhava para ele e dizia, cuidado que você vai falar, sim, né? Você não pode falar tudo. Tipo assim, é, toma cuidado aqui com o que a gente vai conversar, porque estamos sendo monitorados. uhum, E, infelizmente, você tocou num ponto perfeito. Eu é, acho, nesse momento de calamidade, talvez para sim, suprir a necessidade, tudo bem, é, eu acho que seria aconselhável e seria interessante o uso, mas para que a gente pudesse permanecer com isso, que infelizmente pode acontecer, né, sim, de permanecer. Então, uhum, se isso acontecer, eu acho que aí é importante a gente. Eu acho que isso não passa, porque sim, eu acho que acaba sendo até inconstitucional. A gente uhum, vai de encontro até às violações constitucionais mesmo. Olha é. quem está aqui, galera do Juriscurso, Fortaleza. Que bom ter Ah, vocês aqui, massa! Massa, e a professora Sara Rocha também, que está aqui com a gente, professora de ética, sucesso, está aqui com a gente também. Tem que registrar, né? Essas presenças claro. são bacanas. Estão dando uma atenção, como Bom, eu disse, estão dando atenção pra gente na sexta-noite, merece toda a não é? atenção nossa. Com certeza. É... Com certeza. Bom, o que mais que com relação às audiências, eu acho que aí já não eu acho que é uma coisa que se a gente entende que, por exemplo, uma audiência de transação,
né, de suspensão condicional ou do acordo de não persecução penal, Sim. né, agora que não precisa ali de uma atenção mais elaborada nos fatos, né, uma inquirição de testemunhas um pouco mais bem elaborada, eu também não vejo problema, eu acho que isso é uma coisa que também veio para ficar, né? Agora, já as audiências de instrução, eu já penso nesse mesmo limite, né? Com Porque a certeza. gente precisa efetivamente estar presente ali, você precisa sentir o ambiente. Quem atua nas audiências sabe que o ambiente muda tudo dentro de uma Com audiência, certeza. É a né? coisa diferente de você estar tete a tete com o juiz, né? De você poder mostrar até o olho no olho. O olhar demonstra a Demonstra. veracidade ou não da coisa que você está falando, a confiança É, que você está passando. E eu acho que isso não pode ser, não pode retirar, não. E é uma das coisas que eu preocupo com o futuro da nossa advocacia. É uma das coisas que uhum, eu preocupo porque eu acho que a advocacia em era digital ela não está longe de aparecer, de chegar, não, viu? Eu sim, tenho certeza disso. E olha que eu sim, estou dizendo porque, pelo o andar da carruagem que a gente está vendo, essa pandemia ela veio trazer uma diferença, eu acho que uma mudança radical aqui para a gente. é, E mudanças boas e mudanças que eu não sei se seriam tão boas assim, né? sim. Mas, enfim, Sim, vamos. eu concordo. Eu acho que muita coisa do que a gente está mudando são coisas como a gente está falando no começo, que o judiciário ele teve que mudar a força, né? E que são coisas que vieram para ficar. Nesses últimos dias, vários pedidos, o judiciário aqui também está trabalhando de forma remota, não tem aí prazo para voltar, cada dia eles prorrogam, né? Então não sabemos mesmo quando vai voltar. Mas os andamentos que aconteceram em processos meus, eu tive um atendimento, Bela, que eu nunca tive. Que eu fiquei impressionada de me ligar, de me mandar e-mail na hora, responder e-mail. Gente, o fórum nunca tinha respondido um e-mail meu. E aí, agora, em tempos de Olha, isso é pandemia, bom. eles responderam na hora, eles me ligaram, me mandaram mensagem no WhatsApp. Aí eu falei, gente, mas isso veio para mudar e para beneficiar, porque é óbvio que com esse contato prévio mais fácil, tudo tem um andamento mais fácil, né? Mais rápido, principalmente nos nossos processos que são criminais, a gente está lidando com a liberdade das pessoas, coisas de urgência, pedidos de urgência, né? Com Então, isso certeza. aí, eu fiquei muito feliz. Eu acho que isso veio para ficar. Tem coisa que não dá pra gente voltar atrás mais, né? E a gente tem que virar a página, apagar a forma com que era antes, né? E eu acho interessante, porque eu acho que o advogado, nesse momento, se souber fazer, ele vai saber fazer o diferencial dele. Aquele que vai ficar estagnado, ele vai ficar para trás. Então, tem que aproveitar esse momento que a gente está para se reformular, para se reorganizar, para começar a entender qual a mudança que a gente está passando nesse momento. E a pandemia, ela pode até passar. Nesse momento, Sim. ela vai, na verdade, a pandemia não, o vírus, né, pode diminuir, É, pode, mas a pandemia ela não vai passar tão cedo, porque eu acho que a mudança vai ser gradativa, vai ser tudo muito devagar, sem contar que eu acredito que no âmbito da advocacia em geral, não só na advocacia criminal, eu acredito que a gente vai ter demandas muito grandes. Agora, vai estar amarrotado. Eu acho que a sim. galera mesmo que está se preparando para concurso público, eu sempre brinco, eu digo, olha, se prepara, porque vai precisar de muita gente a partir de agora. Uhum. Eu acredito que para a turma, para os concurseiros, isso aí vai vir agora pesado e é justamente a hora de você se reinventar. Perfeito, o André trouxe aqui. Ele trouxe É. na hora exata que eu falei, ele Você ia falou junto. Olha, falar. estamos aí conectados, hein, André? André, que foi meu aluno e hoje é excelente advogado. Para mim é muito bom estar vendo o André sempre acompanhando a gente aqui. Né? Sem contar o que eu ia trazer, aqui também tem uma situação que eu estou passando bastante, eu não sei como você está lidando com ela aí também, que é a situação dos crimes de violência doméstica e familiar. Porque aqui a gente está com um aumento imenso, né? Sim. Praticamente triplicou. E eu trabalho muito com violência doméstica e familiar, principalmente na advocacia em defesa da própria vítima. E nessa advocacia da vítima com violência doméstica e familiar,
Aqui, gente, a gente está tendo uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque aqui em Salvador, diferente do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, a gente já tem um BO online, a gente já Uhum. tem uma delegacia online que está funcionando. Aqui a gente tem a delegacia digital, mas a delegacia digital daqui só atende furto e crimes específicos. Então, Uhum. inclusive, teve um grupo aqui de advogadas que entraram em contato com a Secretaria de Segurança Pública, com o governo mesmo, para poder tentar ver se conseguia botar pelo menos uma delegacia digital para a questão de violência doméstica familiar, porque a mulher já está sofrendo dentro de casa, para que ela não Sim. precise sair de casa para poder registrar. Isso ainda está em discussão aqui em Salvador. Lá no Rio já está funcionando muito bem, mas aqui em Uhum. Salvador ainda está em discussão. E Uhum. hoje eles têm fundamentado que a mulher, a gente precisa levar. Inclusive, eu peguei um caso agora, semana retrasada, na verdade, foi semana retrasada, que foi, eu fui acompanhando uma vítima até a delegacia, né, para poder fazer o registro lá. E aí, na hora que eu liguei para lá, eu falei, poxa, eu teria como fazer esse registro online ou tentar fazer aqui pelo WhatsApp mesmo. Eu faço todo o relato, faço a petição e encaminho para que eu não precise levar ela aí. Ah, doutora, mas foi vítima de agressão, não foi? Foi. Mas aí o fundamento deles é o quê? Pedindo que a gente leve. Aí eu concordo, não discordo, porque ela Uhum. tem que fazer os exames. O Mas exame. no meu Uhum. caso, ela já estava com os exames. Porque na hora que ela me relatou, eu direcionei, vamos fazer logo os Sim. exames. Né? Vamos fazer Uhum. os exames, vamos já deixar e já está com o laudo. Eu falei a ele, eu estou com o laudo, estou com tudo, doutora, mas infelizmente a gente não pode fazer nada disso. E ela é grupo de É. risco, porque ela é Olha aí. hipertensa, ela é portadora de câncer. Então, assim, para ela seria uma exposição muito grande. E isso foi Sim. uma das coisas que eu realmente fiquei muito chocada e muito chateada com a Sim. situação da advocacia aqui, na hora que eu cheguei nesta situação, e eu não consegui, eu tive que levar. E aí É. levei ela parecendo, pense, parecendo que era um presente embrulhado. Foi, eu Nossa. falei, vamos fazer isso propositalmente? Vamos. Isso. Eu Vamos adoro fazer esse tipo de mostrar. coisa. Vamos mostrar que você é grupo de risco e que tem que estar lá. Ela foi toda embrulhada mesmo, cheia foi aqui, né, a máscara, aquele negócio que ela conseguiu, que é aquele protetor que os enfermeiros, os médicos Sim, estão sim, que usando. tem um E aí, plástico na isso, e frente. ainda jogou uma capa todinha plástica, tipo aquela, toda fechadinha, para poder chegar. E aí, quando chegou Sim. na delegacia, o pessoal, alguns que já me conhecem, né, por conta da militância, ainda deram risada. Eu falei assim, doutora, precisava deixar ela vir assim. Eu lhe expliquei que ela é grupo de risco. Precisava. Eu lhe Uhum. expliquei que ela precisava vir assim. Então, para ela vir aqui, eu não posso colocar a saúde dela em risco. Aí ele, Sim. não, doutor, não sei o quê. Aí foi aí que o delegado veio, aí conversou comigo, mas doutor, é um caso excepcional. Aí mas eu liguei, mas eu conversei, eu tive aqui, Ah. falei, não teve jeito. Uhum. Enfim, Uhum. eles agora, aqui em Salvador, estão tentando rever essas situações. Quando é um caso Uhum. muito excepcional, quando é um caso que é uma necessidade como essa que eu trouxe para vocês, eles estão aceitando, mas não é toda a Uhum. delegacia. Estão Uhum. aceitando que a gente possa fazer a petição e, no momento oportuno, ela vai para ratificar, né? Como já é o comum que a gente faz pela vítima, ela Uhum. vai para ratificar. A gente faz o requerimento ali do registro e ela vai ratificar no momento oportuno ali, dando o depoimento dela, aquilo que a gente trouxe. Sim. Mas, enfim, é uma crítica até que eu estou fazendo aqui à Uhum. situação que a gente está passando e a outros estados, como o Rio de Janeiro, que está funcionando muito bem, que está Sim. É. diferente. E isso está precário, tá angustiante também, Eu principalmente para imagino. essas Para mulheres. as vítimas. Exato. Para as vítimas, Né? porque primeiro que tem que se expor, segundo que não pode, fica dentro de casa sem poder, convivendo com o próprio marido, que a maioria das vezes está sendo marido, É. companheiro que É. está ali, né? E sem poder sair, sem ter lugar para sair, e ao mesmo tempo sem poder, né, lidar com a situação adversa que está acontecendo por conta da calamidade. Sim. Então, é uma das coisas que eu queria fazer essa ressalva e trazer aqui, porque eu acho que é interessante a gente falar. Eu não sei Sim. como é que tá, não sei se você Perfeito. chega a trabalhar aí É. com vítimas de violência também, Sim. para Só se dando você, um né? oi para a doutora Flávia, que está nos acompanhando aqui, que ela é a patrona aí do Criminalista de Batom. Ai, que prazer, Dá um oi Flávia, que para bom, ela. que É, prazer ter você aqui e eu mas, agradeço o convite, hein? aí, ó. Mas, Bela, aqui, para nossa sorte, né, o boletim eletrônico
Ele já está instalado há algum tempo e Antes mesmo. antes mesmo da pandemia, e ele independe de crimes. Então, para nossa Bacana. sorte, né, as vítimas podem já entrar ali online e fazer o boletim de ocorrência. Inclusive, as medidas protetivas, elas estão sendo concedidas de forma online, de acordo com Bacana. o depoimento aí que a vítima prestar, vamos dizer assim, mas por escrito, né? Ali o relato dela no boletim de ocorrência. E algumas cidades aqui do estado de São Paulo já estão aí tentando criar, elaborando um aplicativo para que essas mulheres vítimas de violência doméstica consigam já solicitar ali, como se fosse um 180, mas uma coisa por aplicativo, com uma medida de urgência, quando estiverem aí sofrendo algum tipo de violência, né, ou na iminência de sofrer, elas já consigam aí pelo próprio aplicativo fazer a solicitação. Bacana que você trouxe. Aqui também a gente É, está com esse aplicativo. O aplicativo a gente é. tem. O problema está sendo o registro. Aqui o problema está Sim, sendo o registro, né? Que a gente sim. não tem ainda. Não E consegue estamos fazer. brigando por isso. Estamos brigando aqui para que a gente possa conseguir fazer. Sim. Enfim, eu até queria falar, a gente vai falando assim sobre a pandemia, né? E vai Vai lembrando das falando, vai falando, vai situações. falando. Eu estou lembrando agora de uma pergunta que eu recebi, inclusive, ontem, aqui no meu Instagram, de um aluno, eu não sei nem se ele está por aí me ouvindo, né? Foi um aluno meu, ele hoje já é advogado, e ele mandou uma mensagem para mim perguntando como é que ele estava indignado porque as autoridades estavam na televisão, a gente está vendo o tempo todo acontecendo, né? Falando sobre as prisões das pessoas que infringem uma determinação de um decreto municipal, de um decreto Sim. estadual, né? Então, acaba infringindo aquela norma de um isolamento, de uma quarentena, né? E de um distanciamento. E aí ele estava indignado. A palavra foi essa que ele usou mesmo. Indignado. Eu estou indignado. Porque como é que pode, doutora, o crime do 268, que é aquele crime, né, de você infringir essa Sim. determinação, que é o crime que a gente está falando o tempo inteiro, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele para o pessoal entender, e que é um crime que tem uma pena de detenção, é uma pena que não ultrapassa 1 ano, né, e a pena máxima dele. E como é que pode haver uma decretação de uma prisão, Então, né? Como é que a pessoa pode ficar presa se até para a decretação da prisão preventiva tem que ser uma pena superior a 4 anos, tem 4 anos. todos aqueles requisitos. Aí ele perguntou isso, né? Se isso aí, professora, não violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E a gente está vendo muito, eu não sei se vocês. Eu estou evitando muito de assistir televisão, porque realmente não estava me fazendo muito bem. Eu vou ser É, bem sincera a tô vocês. assim Não estava me também. fazendo muito bem. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito elétrica. Eu acho que você já está vendo até no meu falar. Eu sou, né? O povo costuma dizer que advogado criminalista ele é sempre meio maluco, né? E eu sou totalmente maluca, né? Totalmente louca. Então, assim, e sou totalmente despirocada mesmo. Eu não consigo ficar quieta em um lugar, eu não consigo ficar. Eu sou muito, muito azoada com essas coisas. Então, imagine para mim ficar dentro de casa, nessa confusão, né? E de vou para um lado, corro para um lado, faço uma coisa, faço outra, eu não paro. E aí a gente ainda fica vendo várias notícias, na notícia que fulano está morrendo, fulano está sendo, e está aumentando. Isso aí pira a cabeça de qualquer um, né? Então, eu estou evitando. Mas eu acabei olhando algumas situações que quando ele falou, de realmente muitas autoridades que estão indo para a televisão e estão falando mesmo. Teve governadores de chegar e falar assim: olha, se você não sai na rua, não, senão você pode ser preso. Né? Ou então, eu decretei quarentena sob pena de prisão. Vocês ouviram isso? Então, muita gente está Uhum. falando isso. E aí tá aquela confusão, né? Porque para o leigo, na cabeça do leigo, o leigo fala: poxa, vou ser preso. E isso é É, importante a gente falar desse fato, porque se houver prisão, realmente tanto viola esse princípio da dignidade da pessoa humana, como a prisão se torna ilegal, né? Uma prisão sim. abusiva. Por quê? Uhum. Porque nós estamos de um crime que é um crime de menor potencial ofensivo. O artigo 268, ele é um crime de menor potencial ofensivo. A pena não ultrapassa 1 ano, gente. E os crimes de menor potencial ofensivo são aquelas
que a pena não ultrapassa 2 anos. Então, e como, por ser um crime de menor potencial ofensivo, ele é julgado pelo GCRIM, Juizado Especial Criminal. E lá no GCRIM, se você olhar a Lei 9.099, que é a lei dos juizados, você vai ver que lá na lei ele não traz prisão, pena privativa de liberdade. Não tem. Só, é óbvio, em crimes específicos, como, por exemplo, a violência doméstica familiar, que não são regidos pela Lei 9.099. Mas, em regra, o máximo que ele sofre é uma pena de multa, uma pena restritiva de direito, é o que ele sofre quando ele pratica um crime de menor potencial ofensivo. Então, isso aí eu acredito que seja por força de expressão. Né? Eu acho que é mais uma força vontade de parar as pessoas. De parar as pessoas, né? Porque eles estão passando a mensagem para o povo leigo. Eles não estão passando a mensagem para quem tem conhecimento jurídico. Então, para o leigo tem medo de ficar preso. O leigo faz, né? Pelo amor de Deus, não me prenda, não vou sair na rua, não, porque senão vão me prender. Em que pese eu receber alguns vídeos de pessoas que, de fato, foram ali presas, na verdade, né, foram conduzidas até a delegacia por conta de estar na rua sem usar máscara. Porque era um decreto municipal e o prefeito já tinha decretado ali que se não fizesse ia acarretar prisão, e a pessoa foi conduzida de fato, levada, inclusive algemada, para a delegacia. Então, tudo errado. Claramente um tudo abuso de autoridade, né? Isso, e cabendo aí até uma ação indenizatória, enfim, por alguma situação vexatória e humilhante que a pessoa tenha passado, né? Perfeito. Agora é aquela coisa, não cabe prisão. Se é crime de menor potencial ofensivo, cabe processo no Juizado Especial Criminal. Isso é importante a gente fazer essa ressalva, porque às vezes vocês estão aí até com um cliente que lhe pergunta isso, tá com a familiar que está perguntando, e muitas vezes a gente fica perdido, e aí? Não sabe responder, né? Então, eu acho que é interessante a gente falar. O que acontece? Se cabe um processo no GCRIM, vai lavrar um termo circunstanciado, vai lavrar um TCO, e a pessoa se compromete a comparecer no GCRIM, no dia da marcação da audiência ali, em que ele foi chamado. Agora, se a pessoa não comparecer, aí pode ser até lavrado um auto de prisão em flagrante. Agora, no primeiro momento, não existe prisão. O que existe, na verdade, aqui, é o encaminhamento da pessoa, que não pode ser com algemas. Sim, com algema. Okay? Porque só se ela tiver aí em um dos critérios que seja o necessário da súmula, né, que o STF traz para a gente poder ter o uso das algemas, mas ela não pode estar algemada, ela pode ser encaminhada para a lavratura do termo circunstanciado. Isso sim, pode ser encaminhada para a lavratura, mas ali mesmo ela vai embora e acabou, para poder ela se comprometer a aparecer no GCRIM. Agora, prisão, meu irmão, é abusivo, é ilegal, você pode meter para dentro aí o relaxamento de prisão, você pode meter para dentro aí um habeas corpus, tranquilamente numa situação como essa. E foi uma dúvida que chegou desse aluno e me chamou a atenção, porque eu falei, realmente, muita gente está achando que vai ficar presa por conta de sofrer, né, de perder essa determinação. E aí, como eu estou falando desse crime do artigo 268, é até importante a gente falar um pouquinho dele, que é o crime de infração de medida sanitária preventiva, que ele traz o quê? Porque muita gente está confundindo essa questão desse crime, dessa infração de medida sanitária, com a epidemia, que é outro crime também que está previsto, que é o crime do artigo 267, que é a epidemia. E muita gente não sabe diferenciar o que é uma epidemia, o que é uma pandemia e o que é o crime do 268. Todo mundo acha que é a mesma coisa. E não é. É importante a gente falar que a epidemia, o crime de epidemia está no 267, mas os crimes que estão acontecendo com a pandemia está no 268. Um dos crimes que é o mais comum que a gente está vendo aqui agora. Mas a epidemia é quando você tem um determinado local. É somente em um local. A pandemia, ela já é quando atinge todos os países, né? O mundial aí, é o mundo inteiro. Então, a gente está dentro da pandemia, a gente está no meio da pandemia. A epidemia que ele traz, o crime, não é o que a gente tem agora. Aqui a gente já está numa pandemia. Então, o crime aqui é, se por acaso o poder público determinou alguma coisa, alguma restrição
né, para poder alguma determinação dele, que foi destinada a impedir essa introdução, essa propagação da doença contagiosa, dessa doença que a gente está trazendo aqui, que é o coronavírus, aí sim você poderia responder pelo 268. Quando a gente fala em epidemia, é você causar epidemia, né, propagando ali o vírus, no caso de uma localidade, de uma determinada localidade. Então, tem uma diferença grande aí para a gente poder tomar cuidado. Aqui no Brasil, a gente já tem, né, várias determinações, a gente está praticamente em quarentena. Aqui na Bahia, não sei como está funcionando aí, mas aqui na Bahia estamos com alguns bairros de Salvador, que são bairros que estão com uma quantidade maior, aí que já está sem poder a pessoa ir na rua, tudo fechado mesmo. Tá tudo fechado, tudo fechado. Então, assim, as pessoas não podem sair, estão sendo conduzidas mesmo, e principalmente aquela pessoa que está com a doença, né? Que já está ali, que de fato já está com a doença, que ela tem o isolamento obrigatório. E ela vai para a rua colocando em risco, colocando em perigo a vida, né? A saúde da coletividade. Então, aqui, esse crime do 268, é importante a gente falar, isso, o lockdown mesmo, que a Janira está trazendo aqui para a gente, aqui em Salvador, eles não estão dizendo que é lockdown, eles estão dizendo que é somente umas restrições para alguns bairros, mas a gente sabe que já praticamente porque eles impediram tudo, né? Ninguém pode andar, as ruas estão fechadas, tem várias ruas aqui que estão fechadas que a gente não pode entrar. Aqui no estado de São Paulo tem várias cidades que não estão podendo ultrapassar os limites dos municípios. Então, você não pode estar de fora e entrar dentro da cidade, sabe? Principalmente agora porque houve antecipação do feriado aí, teve antecipação do feriado? Aqui, hoje que foi decretada a antecipação para segunda, terça e quarta aqui na Bahia. Isso. A gente, para vocês foi quinta, sexta e sábado, né? E segunda. E segunda. É quinta, sexta e segunda, é verdade. Sábado aí, não. Então, por conta desse feriado, então eles restringiram essa entrada em algumas cidades para as pessoas não viajarem mesmo, né? Que é para ficar em casa, que é para tentar entender, né? Mas, muito bom. E esse 268, como eu estava dizendo, né, é o crime de perigo. Então, é você colocar em risco a coletividade. E aqui, como a gente já tem, por exemplo, determinações como impedir aglomerações, impedindo shows, impedindo espetáculos, academias não podem estar abertas. Aí a pessoa vai e infringe essa determinação. Ela está cometendo esse crime de 268. Mas precisa especificamente trazer ali, propagar esse vírus? Não precisa. Porque esse crime do 268, diferente do crime de epidemia, é um crime de perigo abstrato. O de epidemia é um crime de perigo concreto. Exige exatamente a comprovação de que o vírus ali está sendo propagado, que ele propagou o vírus para causar epidemia. Aqui não. Aqui, por ser um crime de perigo abstrato, não precisa. É uma presunção do perigo, né? Então, nesse caso aqui, muitos estavam me perguntando sobre isso, se caberia, se precisaria que propagasse para poder ter. Não, nesse caso não precisa propagar, a gente já tem esse crime do 268, essa determinação. E lembrando que é um crime de menor potencial ofensivo e por isso a pessoa não pode ficar presa por ele. Não acarreta a prisão, não cabe, né? Que foi o que a gente estava falando aqui. Então, assim, além desses crimes, é importante até a gente falar que existem outros crimes que também estão sendo divulgados e que podem ser enquadrados aqui nessa época de pandemia, que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, a omissão de notificação de doença, que está lá no 269. Todos aqueles crimes contra a saúde pública, né? A gente tem agora um rol deles que a gente está tendo como exemplo dessa omissão de notificação. Vamos imaginar que o médico descobriu ali que a pessoa está doente e é uma doença de notificação compulsória, porque é obrigatório justamente para poder manter essa pessoa isolada, e o médico vai e não notifica a autoridade pública. Então, o médico ele pode incorrer nesse crime do artigo 269, que é justamente essa notificação compulsória que ele traz. Então, mas se você perceber, todos esses crimes são crimes de menor potencial ofensivo. Então, por mais que a gente diga que vai acarretar prisão, ele não pode se fiar
nesses crimes para poder sair prendendo Deus e o mundo na rua, Sim. porque aí ele está abusando mesmo, está incorrendo num abuso de autoridade, né? Sim. E, além deles, a gente ainda tem aí crimes de perigo mesmo contra a pessoa determinada, como aquele crime do artigo 131 do Código Penal, que estava uma briga danada para saber se esse crime iria incorrer ou se não iria incorrer nesses crimes, né? A pessoa do 131, que é o crime de perigo, o crime de perigo de contágio de moléstia grave, porque Sim. muitos advogados, inclusive eu não sei se chegou isso para você, falavam assim para mim, doutora, Isabela, esse crime de perigo de contágio de moléstia grave, será que incorreria aí, incorreria se a pessoa quisesse ali, por exemplo, transmitir a doença para outro? Como a gente teve um caso aqui em Salvador, não foi um caso tão distante, logo no início da pandemia, que a mulher ela enlouqueceu, ela endoidou mesmo. Ela contraiu o coronavírus, né, com a confusão da televisão, as pessoas não entendem, já acham que já vão morrer por conta disso, e ela despirocou, ficou louca. E aí ela disse que ia morrer, que estava desesperada, que não sei o quê. Aí o que ela fez? Ela começou a cuspir na mão dela. Ai, Jesus. E ela saía passou no elevador da casa dela, tudo filmado. Passou no corrimão das escadas. E, assim, aí ela saiu, foi para a rua, sem máscara, sem nada. E ela continuava fazendo a mesma coisa. Filmaram ela cuspindo na mão e passando no metrô. Então, assim, foi uma agonia essa confusão aqui, por conta disso. E o que fez? Só que o que pegou? Ela queria, na verdade, atingir o marido dela. Que foi o que ela disse. Que ela disse que ela pegou o coronavírus. Mas era tão mais fácil, precisava passar no metrô. Sair para passar, não sei o quê, porque ela disse que eram os lugares que ele poderia estar vindo com ela. Olha que cabeça. Né? Então, assim, ela queria, na verdade, que atingir a ele. Ela queria que ele pegasse o coronavírus. Porque ela disse que ele chegou com as compras do mercado, não deixou ela limpar as compras, ela pegou nas compras, meteu a mão no nariz e ela pegou o coronavírus. Ficou louca, e aí, igual você falou. Foi, né? Louca, despirocou. E aí, o que aconteceu? Né? Ela ficou... Eu já disse a vocês que eu sou totalmente informal, né? Vocês sabem como eu sou. Né? É só para você ter ideia, eu sempre brinco que eu digo assim, né? Que aqui é penal na veia, tiro porrada e bomba, não aguenta, pede para sair, né? Dá licença. É naquele esquema que eu digo assim, não aguenta não, pede para sair 01. Isso mesmo. Mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Aí, quando pegaram ela, colocaram ela no 268, enquadraram ela no 268, perfeito, porque ela estava infringindo uma determinação, ela tinha que estar em isolamento, ela sabia que ela estava com a doença, e ela estava ali infringindo uma determinação e estava propagando para a coletividade a partir do momento que ela saiu botando nas escadas, que ela saiu botando no metrô, que ela saiu fazendo isso, e também enquadraram ela no 131, por conta do marido, por ela dizer que a intenção dela era transmitir a moléstia grave, que era uma moléstia grave, para o marido dela. Então, ela tinha uma pessoa determinada, que é a diferença que a gente tem do 268 para o 131. Porque no 131 a gente quer atingir uma pessoa determinada. Então, se eu quero ali atingir você, eu tenho uma pessoa certa, mesmo que eu não atinja, mesmo que eu não consiga transmitir, eu já tenho o crime do 131, porque também é um crime de perigo. Né? A mesma coisa. Basta que eu coloque em risco, eu não preciso do dano, eu não preciso transmitir a doença. Basta que eu coloque em risco aquela pessoa que eu queria transmitir, eu já tenho o artigo 131. Mas, no caso dela, a confusão que estava acontecendo foi o seguinte: enquadraram ela no 131 e enquadraram ela no 268. E aí começou a confusão dizendo que ela falou, inclusive no depoimento dela na delegacia, que ela queria atingir ele, porque se ela ia morrer, ela queria que ele morresse também. Agora veja, ela queria que ele morresse também. E aí a confusão era, e agora, se a intenção dela era efetivamente só transmitir o vírus, se ela incorreria nesse 131, ou como a intenção dela era diferente, era um dolo de matar,
porque ela queria matar. A intenção Sim, dela era matar ele. Se eu vou morrer, eu quero que ele morra morra também. também. E aí, nesse caso, se ela poderia ser responsabilizada por uma tentativa de Tentativa de homicídio. homicídio. E foi a maior confusão por conta disso. Né? Será que eu poderia ser responsabilizada por uma tentativa de homicídio nesse caso? Gente, aqui eu sempre brinco, que eu digo assim, se ela tem a intenção de transmitir e de fato ela consegue transmitir, se ela não transmite, olha só, se ela não transmite, eu tenho aí o perigo, né, esse perigo de contágio de moléstia grave, que é o 131. Agora, se Uhum, ela quer transmitir e ela de fato transmite, aí ela pode uhum, ser responsabilizada por uma lesão corporal de natureza gravíssima. A gente equipara aí a AIDS, o entendimento uhum. majoritário da doutrina, né, da AIDS, a pessoa que tem AIDS, que quer de fato transmitir a doença e ela transmite, né? E aí ela vai ser enquadrada em lesão corporal gravíssima, porque é Sim. aquela que você acaba passando para a pessoa adquirindo uma doença incurável. Porque a AIDS é Uhum, uma doença incurável. E no uhum. caso do coronavírus, como não é uma doença incurável, uma doença que não tem vacina, mas tem cura, tem muita gente que está É. curada, então enquadraria na lesão corporal de natureza grave, que é aquela que você Uhum. coloca em risco a vida ou a saúde da pessoa, perigo de morte. Então, se você Sim. efetivamente consegue transmitir. Porém, no caso dela, como ela tinha a intenção de matar, enquadraram ela em tentativa de homicídio. E Gente, aí, cabe agora pensa. você, como advogada, É, resolva a situação, né? Veja aí o que você resolva. pode É, fazer. veja Por aí mim, o que. joga no nosso colo. Joga no Agora nosso você se colo. vira, né? Se vire para poder você ver o que você vai fazer. Eu até concordo com uma Sim, tentativa de homicídio, por exemplo. Vamos supor que a pessoa já tem. Se o marido dela já tivesse uma doença gravíssima, ou é do grupo de risco. Eu sei, por é, exemplo, ela é portador de câncer, ou é portador sim, de HIV. E aí eu sim. sei que se ele pegar essa doença, ele não vai conseguir De sair jeito dessa nenhum vai doença de jeito sair. nenhum, né? É, Vai ser muito difícil ele conseguir sair. Inclusive, eu sim. perdi uma prima assim, né? Porque ela já Uhum, estava com a doença grave e acabou contraindo o coronavírus e acabou vindo a falecer, agora sim. recentemente. Então ela estava já. E aí, se ela sabia que ele estava com essa doença e estava com um problema já, e que ele já era grupo de risco, e ela simplesmente ligou o botão, desculpa o termo, mas aqui é penal na veia, foda-se, tô nem aí. Sim. Ela, É. né, foi lá, beijou ele, sem falar nada que ela estava com coronavírus, e acabou Uhum, pegando nele, transmitindo a doença para ele mesmo, e ele vinha a uhum, morrer, ela pode responder, ser responsabilizada pelo sim. homicídio, Pelo por dolo homicídio. eventual. Sim, Por dolo eventual. Né? Ela sim. assumiu o risco. A partir Isso. do momento que ela Uhum, sabe que ela era uma pessoa de risco, pronto, a gente teria isso aí. Né? sim. Então, nessa Bela, situação. eu vou Estamos ter que chegando ao fim, caminhar né? para o final. Tô de olho no relógio porque o Instagram ele tá muito, muito, muito rigoroso e cai em todas as lives. Mas, se você quiser fazer mais alguma consideração, eu queria só agradecer muito, muito por toda a explanação. Adorei esse bate-papo. Acho que a gente trouxe coisas relevantíssimas para quem está nos assistindo, tanto aí da advocacia na prática mesmo, de como está Sim, acontecendo tudo hoje, como do que você tem que passar aí de orientação para o seu cliente, caso ele venha ter alguma dúvida sobre também o que está acontecendo, sobre essa questão dos crimes, né? E quero agradecer todo mundo que está presente aqui com a gente. O criminal, eu tenho dois recados para falar, eu vou falar rapidinho. Eu só quero convidar quem está nos assistindo aí, que ainda não faz parte do Criminalista de Batom, para vocês seguirem a página, se inscreverem para o Criminalista de Batom. O link está na nossa bio lá do Instagram. Só vocês entrarem no nosso site, irem lá na aba para vocês se inscreverem aí e fazerem parte da nossa rede. Acho que era isso que eles tinham me recomendado aqui, só para eu não esquecer. eu também. Eu vou virar já, como é que fala? Com Confreiria? É freira. esse? Confreira, né? Já vou virar Isso. confreira também. Gostei muito. E é tão bom, né? A internet unindo a gente, principalmente mulheres, que é tão difícil, na vida em geral, é difícil a gente ter mulheres que queiram uma ajudar as outras. E eu tenho que É. parabenizar vocês. Eu tenho que parabenizar, principalmente a criminalista de batom, por estar fazendo isso, porque não é todo mundo que faz, né?
né? Infelizmente, a gente tem aquela velha história de uma querer ser melhor que a outra, e na nossa vida em geral a gente cresce com esse intuito, né? Com as pessoas assim, e a gente pode se ajudar, se a gente souber, se a gente agir com sabedoria, a gente unida, a gente é mais forte, a gente consegue lidar, e principalmente no âmbito da advocacia criminal, que é tão machista, né? Acaba sendo, se você vai na delegacia, a maioria é homem, se você vai num presídio, a maioria é homem, se você vai né? Na justiça, a maioria é homem. Então, se a gente conseguir se ajudar, se um puder complementar, ajudar o outro, olha, estou precisando disso aqui, estou precisando de outro lá, tal coisa, eu acho que é muito importante isso que vocês estão fazendo. E eu realmente aplaudo aqui, queria aplaudir de pé, queria poder estar de pé, mas não posso, porque eu só estou vestida daqui para cima. Claro, daqui né? para baixo não é pijama. Não tem jeito, daqui para baixo é pijama, então não tem como levantar para aplaudir de pé. Mas sim, então, que eu estou aplaudindo de pé aqui vocês, porque realmente é um privilégio eu poder estar com tantas mulheres empoderadas, com tantas mulheres que estão aí, assim, fortes, né, na advocacia criminal, e conhecer vocês de perto. Para mim é excelente ver isso, porque a gente vai vendo tete a tete, cada um fazendo, né, o melhor, dando o seu melhor e ajudando, auxiliando quem está iniciando.